Será que com esse futebol é suficiente para o Goiás escapar do rebaixamento? Olha, eu acho que as chances hoje são maiores de cair do que ficar. O que quer dizer que o Goiás caiu? Não, eu acho que as chances é natural, pela qualidade do time, o poder de investimento. Só que eu, como torcedor, eu tenho uma ilusão, uma expectativa que a gente pode fazer algo nos jogos dentro de casa. Confrontos diretos. Vasco da Gama, Santos, Cruzeiro e América Mineiro. Se o Goiás vencer esses 4 jogos, ele basicamente estará na Série A do Brasileirão do ano que vem. Se eu não estiver fazendo a conta aqui errado, já são 10h30 da noite, então acho que pode ter uma ressalva aí do erro, mas o Goiás ele precisaria hoje de mais 4 vitórias e um empate para chegar a 44 pontos na Série A. 4 vitórias dá 12 pontos, um empate mais um chegaria a 13. Hoje o Goiás tem 31 mais 13, se eu não estiver muito louco, é 44 pontos. Na minha avaliação, 44 já é suficiente. É impossível o Goiás buscar 44? Se fosse com qualquer adversário nessa reta final, o Goiás poderia ainda enfrentar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, qualquer time. Bragantino, Atlético, Paranaense, tudo. O Goiás poderia enfrentar times, eu ainda não teria jogado a toalha. Por quê? O Goiás é um time organizado, e quando é organizado, igual eu falei, tudo tem que estar bem certo, a marcação, o contra-ataque, aquela suadeira, mas os jogadores eles têm o perfil dessa luta. Isso, se eu critico a diretoria na parte de contratação, que poderia investir um pouco mais em alguma contratação, a busca de um jogador já mais experiente e renomado em uma Série A, nesse ponto de perfil de atleta, a diretoria do Goiás foi certeira. São jogadores que estão engajados com a causa, que eles não reclamam de voltar para marcar, de ficar a grande parte do jogo sem a posse de bola. O jogador gosta de jogar futebol, ter a posse de bola no pé. E os caras do Goiás, eles têm essa interpretação. Então o Goiás ele é um time organizado. E quando se é organizado em uma Série A, você caminha à frente dos outros. É óbvio, tem como o Goiás jogar de outra forma, a não ser assim fechadinho, por 1 ou 2 bolas? Eu acho que não. Com essa qualidade do time, com o Armando chegando na metade do Campeonato Brasileiro, acho muito difícil. É igual eu falei pra vocês, por ser um time organizado, me dá sim uma esperança. Apesar do crescimento do Bahia, na minha opinião, depois dessa vitória contra... aliás, triunfo, né? Porque o torcedor do Bahia não gosta de vitória. Contra o Fortaleza, acho que o Bahia não cai mais. E a gente tem que secar nesses jogos de domingo, né? Internacional e Santos. Seria bom um empate, seria bom que o Flamengo ganhasse do Vasco. E o Goiás poderia até abrir já um pontinho, né, em relação ao primeiro time dentro da zona. Aliás, se o Santos empatar, o Goiás volta pro Z4, né? Eita. Aí teria que vencer o Internacional mesmo, né? Seria um resultado melhor para o Goiás, apesar que o Internacional iria desgarrar, chegaria a 35 pontos. Mas tudo bem, acho que o importante agora é seguir pontuando. Não está descartado, sabe? Eu acredito sim que o Goiás tem totais condições de conquistar a sua permanência. Já está na Série A do ano que vem? Não. Já está rebaixado? Também não. Se perder o próximo jogo, já caiu? Também não. Acho que é um time bem organizado, tem um Armando, um cara inteligente, é um time que se dedica demais e que conquistou sim pontos importantes. A questão é que o campeonato, antes da chegada do Armando, foi muito fraco, né? Então o Goiás até tem adversários que poderiam ser bons pontos, como por exemplo diante do Flamengo na Serrinha, contra o Cuiabá, empate fora, ótimos resultados, extraordinários. A questão é que o Goiás fez um campeonato muito fraco. Então hoje a gente vem aqui comemorar um ponto diante do Cuiabá, não é grande coisa. Por quê? Porque o time está numa situação muito delicada na tabela de classificação. Mas é de grão em grão, o Goiás não vai escapar com 3 rodadas de antecedência, vai ser até o final. E a gente vai ganhar do América e vai escapar do rebaixamento. Eu tô confiante nesta sequência do Goiás na Serrinha. Outra coisa, eu tenho outras 2 certezas aqui imaginárias do torcedor, né? Cada um tem a sua superstição. O Goiás ele vai derrapar em um desses jogos na Serrinha, tomara que isso não aconteça, mas eu acho que o Goiás vai deixar a desejar em um jogo contra um Santos, ou contra o Cruzeiro, ou contra o Vasco, ou contra o América. O Goiás vai derrapar num desses jogos. É porque eu sou vidente, ou que eu estou torcendo contra? Nada disso. É porque o time tem as suas limitações, é um campeonato muito equilibrado, o Goiás não tem um histórico extraordinário na Serrinha, não vai sair ganhando de todo mundo. Porém, o Goiás é um time equilibrado, organizado e que já pontuou fora de casa contra adversários muito qualificados, como diante o Botafogo, como diante o Palmeiras, que o Goiás levou um gol no último lance do jogo, como diante o Corinthians, lá em Itaquera, ganhou do Cruzeiro, ganhou do América, ganhou do Vasco. Então o Goiás ele vai aprontar em um desses 3 jogos. Eu tenho muita confiança. Ou contra o Fluminense na próxima rodada, ou contra o Grêmio, ou contra o Atlético Mineiro. É igual eu falei, precisando de mais 4 vitórias e um empate,
dá pra gente empatar com um Coritiba, por exemplo, no Couto Pereira, dá pra gente empatar com o Red Bull Bragantino na Serrinha e buscar vitórias. Cruzeiro em casa, Vasco, Santos, América Mineiro, por que não? Aprontar diante um Fluminense, diante um Grêmio, diante um Atlético Mineiro, é necessário para ficar na Série A. Não joga a toalha. Se fosse para apostar meu dinheiro agora, Guilherme, 1000zão da sua conta, o Goiás vai cair ou vai ficar na Série A? Eu infelizmente teria que apostar que o Goiás iria cair. Como um analista de futebol, você acha que o Goiás tem chance de ficar na Série A?